Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens. Já estamos na nossa 11ª reflexão, já caminhando para concluir este trimestre. E esta lição será ministrada no próximo dia 12 de setembro de 2021. Lições comentadas pelo pastor Israel Thiago Trota, e o tema para este trimestre da revista de jovens: vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para você apenas apertar o play e ser abençoado. Vamos fazer uma oração? Não podemos começar a nossa classe de escola bíblica sem uma oração. Então iremos fazer uma oração e após iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação e fale conosco à luz desta reflexão. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Não saia sem antes se inscrever neste portal. Deixe o seu like abençoado, o seu comentário, e você tem toda a liberdade para continuar a compartilhar o nosso conteúdo nas suas mídias eclesiásticas, familiares, e você que já faz parte dos mais de 700 inscritos deste portal, você também tem meu muito obrigado, e você também tem toda a liberdade para continuar a nos apoiar, compartilhando nossos conteúdos nas suas mídias sociais, eclesiásticas, familiares, abençoando quem você ama através de uma reflexão da palavra de Deus. Vamos então para as nossas leituras? O texto do dia proposto para esta lição diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8. E o tema desta lição: Ageu, atenção para com a casa de Deus. E a nossa síntese, a nossa verdade prática diz: a ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. E a nossa leitura bíblica. Pause agora este vídeo e acompanhe esta leitura que está em Ageu capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Faça com atenção esta leitura, porque ela irá fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Lições maravilhosíssimas. Estamos falando sobre os profetas menores e aqui agora estamos começando a refletir sobre aqueles profetas que são conhecidos dentre os 12 profetas menores como os profetas pós-exílio, exílio babilônico. Então Ageu é o primeiro destes profetas, seguido por Zacarias e Malaquias. Esta lição nos propõe 3 objetivos que devem ser alcançados ao fim desta reflexão. O primeiro, explicar o contexto histórico que abrangeu as pregações, podemos dizer assim, do profeta Ageu. O segundo, mostrar como o profeta Ageu exerceu um papel fundamental entre o primeiro grupo de judeus que retornaram a Jerusalém. E o terceiro objetivo, entender que devemos dar a Deus primazia, o primeiro lugar em nossas vidas. E a mensagem deste profeta, a mensagem do profeta Ageu, serviu como um grande incentivo para o povo do Reino do Sul, o Reino de Judá. E esta palavra de incentivo veio numa hora oportuna, em um momento onde cada um estava com preocupações muito particulares, enquanto a casa de Deus estava deserta. E este profeta se levanta no meio daquele povo
no meio daquela nação para incentivar aquele povo e incentivar os líderes daquela nação e incentivar também o sumo sacerdote Josué. Então veja aqui o caráter importantíssimo do ministério profético de Ageu. Eu gostaria que você pausasse agora o seu vídeo para poder tomar nota destas importantes características do ministério profético de Ageu, como a atmosfera da época, o retorno de um primeiro grupo de judeus à terra de Judá, a Jerusalém. Depois, a mensagem principal do profeta Ageu, a importância da sua mensagem e também apresentar um profeta contemporâneo que fora o profeta Zacarias. Então pause aí o seu vídeo e você pode printar a tela do seu notebook, do seu smartphone, e caso você precise deste arquivo em JPEG, você pode solicitar aqui nos comentários e eu vou com certeza enviar este arquivo para auxiliar e subsidiar a sua classe de escola bíblica dominical. Lições importantíssimas, como eu disse anteriormente, dos 12 profetas menores, apenas 3 desses profetas vão desenvolver o seu ministério após o cativeiro babilônico, sendo Ageu o primeiro, Zacarias o segundo e Malaquias. Estes foram os profetas conhecidos como profetas pós-exílio babilônico. O primeiro ponto desta lição, falaremos sobre Ageu e vamos dar características importantes a respeito deste personagem. O segundo ponto, a mensagem do profeta Ageu. E o terceiro ponto, o apelo e as promessas. Então, qual o significado do nome Ageu? Em caráter de informação, é um dos menores livros de toda a Bíblia Sagrada. E no Novo Testamento e no Antigo Testamento, diga-se de passagem, é apenas menor do que é o segundo menor, ficando atrás apenas do livro de Obadias. O seu nome significa festivo. Esta é uma característica do nome do profeta Ageu. Então, é provável que o seu nome de nascimento coincidisse com algum feriado nacional ali em Judá, ou como nós sabemos que os nomes naquela cultura eram circunstanciais, ele poderia ter recebido o seu nome também de uma forma profética, apontando para a importância do seu chamado e da sua vocação profética, a este chamado por Deus que ele exerce com sublimidade e exerce com tão grande valor no tempo em que o povo está regressando do cativeiro babilônico, onde, por certo, entre esta restauração, no meio do povo haverá grande gozo, alegria e festividades. Então é importante nós fazermos esta ponderação, porque existem quem acredite piamente que o nome do profeta Ageu tem este teor profético. Os seus pais, sendo piedosos, vão atribuir então esse nome nesta expectativa de restauração do povo judeu, anunciando através desse ato que em breve o Senhor estaria restaurando Judá e o povo haveria motivos para festejar. Basta lembrar que o cativeiro babilônico durara 70 anos, possivelmente, e com toda certeza podemos dizer, este profeta nasceu durante este profeta. Então não é um erro, não é uma ideia equivocada pensar que ele recebe este nome já como uma palavra profética liberada através da fé dos seus genitores. Porque também sabemos que toda a restauração que viria vai promover esta unidade no meio do povo e a celebração ela é totalmente certa. Então, o profeta, além de ter esta figura importante e o seu nome denotar aquilo que está para acontecer no meio do povo de Judá, ele vai ser uma ferramenta fundamental para a reconstrução do templo. Quando lemos, por exemplo, no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, o texto sagrado nos diz: "E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém,
em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram aqui, corroborando a ideia de que esses profetas eram profetas de fato enviados por Deus. Então se levantaram Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então veja, aqui nós vemos a importância deste personagem no retorno do povo do cativeiro babilônico. Ele vai proporcionar aos seus compatriotas aquilo que é tão importante nos nossos dias mais atuais possíveis, que é justamente o caráter motivador daquele que é fiel a Deus, e vai fazer com que aquele povo não esmorecesse diante das adversidades e das grandes intempéries, podemos assim dizer, que aquele povo pós-cativeiro sofreram. Então Ageu profetizou 2 meses antes do profeta Zacarias. Ageu 1, versículo 1 diz que ele começa a profetizar no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, enquanto Zacarias começa a profetizar no 8º mês do 2º ano de Dario. E foi então o primeiro profeta pós-cativeiro, pós-exílio, e ele acreditou quando poucos acreditavam, e foi o responsável direto pelo retorno das festividades em Jerusalém. Está aqui o seu nome expresso e o cumprimento pleno de que é festivo, de que há um tempo de gozo e de alegria. Então veja, que sejamos como este personagem, que sejamos como Ageu, promotores da fé e agentes da alegria, profetizando e motivando em tempos de reconstrução. Voltar para Judá, voltar para Jerusalém após 70 anos de cativeiro, encontrar a terra desolada, um caos, a cidade destruída, outros povos querendo tomar posse daquela terra, foi um tempo de caos, um tempo de muitos desafios. E aqui não é tempo para ninguém brincar, não é tempo para fracos, não é tempo para pessoas faltos de fé, mas é tempo de pessoas, assim como Ageu, que irão promover esta fé, irão promover agora esta motivação aos corações daqueles que estão retornando. Porque quando retornavam do cativeiro babilônico, o salmista diz que quando agora o Senhor os havia removido do cativeiro, eles estavam como aqueles que sonham, e a sua boca se enchia de cântico, os seus lábios cheios de alegria, de modo que as nações observavam este retorno aos territórios de Judá e diziam que grandes coisas o Senhor, por certo, havia feito por este povo, de modo que eles poderiam bradar: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por esta razão, ou esta é a causa primeira de estarmos alegres. Então estavam voltando com o coração cheio de alegria, mas o desafio na terra da promessa seria muito grande e eram necessários homens, mulheres que tinham esta fé de Ageu para motivar o povo e não permitir que a sua fé fosse esmorecida. Então, o contexto histórico, Ageu vai profetizar então a partir do 2º ano do rei Dario, por volta do ano 520 a.C., para o primeiro grupo de exilados que estão retornando agora do cativeiro babilônico, como encontramos em Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Esse primeiro grupo vai ser movido a retornar cheio de um mover religioso. Isso é muito importante. Esses repatriados deixaram agora aquele conforto, podemos dizer, que fora conquistado na Babilônia, para viverem junto às ruínas de Jerusalém. E aqui é importante a gente fazer uma aplicação. Não basta viver um conforto cristão estando longe daquilo que é a promessa de Deus. Então é tempo de avaliar a nossa vida cristã e observar que o conforto não está atrelado com uma vida cristã sadia. Devemos estar vivendo junto às promessas de Deus. Este precisa ser o nosso foco. Quando o povo retorna então para as ruínas de Judá,
para as ruínas de Jerusalém, o templo destruído, o muro destruído, as suas portas queimadas a fogo, era necessário um árduo e duríssimo trabalho e uma disposição, eu diria, sobre-humana para reconstruir aquela cicatrizada cidade de Jerusalém. Veja, e Jerusalém sempre foi a espinha dorsal do povo de Deus. Naquele grupo que estava retornando estavam sacerdotes, homens que tinham fé e que haviam nutrido agora um carinho muito especial pela cidade santa, pela cidade de Jerusalém e pelo santo templo. 2 anos então após a chegada desta primeira remessa, deste primeiro grupo de pessoas que estão retornando agora a Jerusalém, os edificadores vão lançar agora os alicerces do templo, provocando uma grande comoção entre o povo. Houve júbilo, houve prazer, houve alegria no meio do povo quando os alicerces do templo foram lançados. Todavia, as perseguições dos samaritanos, as dificuldades enfrentadas contribuíram para desanimá-los. E assim é a nossa vida cristã. Quando o trabalho está sendo feito, quando a obra está sendo agora de forma gradativa, progredindo e sendo progressiva, agora nós vamos encontrar opositores. Não é nenhuma novidade isso, mas às vezes, no meio dessas adversidades, o desânimo vem junto. Às vezes ficamos preocupados, cheios de desânimos, e é nesse momento que pessoas como Ageu, como Zacarias, homens que têm esse chamado não apenas de o profetizar, mas de ser esta força motivadora no meio do povo, se faz tão necessário e tão emergencial. Então todo aquele desânimo começou o quê? A atrasar a execução do projeto da conclusão daquele tempo. O povo estava abatido. O interesse de cada um se volta para as suas questões particulares e seculares. Aquela apatia espiritual, aquela frieza espiritual levou o povo a reconstruir as suas próprias casas e deixando o templo do Senhor em segundo plano. E é justamente este o contexto histórico que Deus vai abrir a boca profética de Ageu para entregar a sua mensagem àquele povo, como nós lemos no primeiro capítulo de Ageu, quando o Senhor começa a chamar e exortar aquele povo para avaliarem os seus caminhos, para considerar as suas atitudes, considerar as direções que esses estavam tomando em relação ao templo, em direção ao culto, em direção às questões que são espirituais. Estavam eles focados agora meramente nas coisas triviais, das coisas seculares. Então veja, aqui então começa-se a se apresentar diante de nós uma estrutura do texto de Ageu e a estrutura e também a mensagem do livro de Ageu. A expressão, por exemplo, assim diz o Senhor dos Exércitos, aparece 26 vezes entre 38 versículos que compreendem os 2 capítulos do livro de Ageu. Então o livro é composto justamente de 4 mensagens importantíssimas que foram entregues ao povo. Na primeira mensagem, Ageu aprendeu a repreender o povo pela falta de empatia, pela falta de envolvimento no projeto de reconstrução do templo, e era necessário que o povo que estava retornando, e a ordem de Ciro era que retornassem justamente para reconstruir este templo. A segunda mensagem, após o início da grande obra de reconstrução e a aparência do templo apresentando-se modesta, e por causa disso o povo desanima, nesse momento o profeta começa então a ser esta ferramenta motivadora, dizendo que a glória daquele templo seria maior do que a glória do antigo templo. A terceira mensagem de Ageu ensina que o fato de que alguém morar na Terra Santa, morar em Jerusalém, não o torna santo. Essa é uma característica importante que deve ser pontuada dentro da sua classe de escola bíblica.
Portanto, o povo deveria viver a verdadeira santidade para usufruir das bênçãos espirituais e das bênçãos até mesmo materiais prometidas. E no fim, a sua quarta mensagem, ele profetiza uma bênção mais do que especial, eu diria, para a dinastia de Davi, através da pessoa de Zorobabel. O segundo ponto, a mensagem do profeta. O primeiro ponto, uma mensagem de motivação. E nós precisamos de uma palavra de motivação. Não estou dizendo desta mensagem do coaching gospel, que inverte a verdade do evangelho, que inverte a necessidade de uma vida santa e apenas dizem que Deus te aceita do jeito que você é e tudo bem você permanecer como você está. Não, é necessário que nós tenhamos uma conduta de vida irrepreensível estando em Cristo. Então, esta palavra motivadora, ela não é uma palavra de colocar panos quentes, ela não é uma palavra de passar a mão na cabeça, de dar tapinhas nas costas, mas é uma palavra que vem motivar para aquilo que é bom, para aquilo que é correto, para aquilo que é honesto. Então, em agosto, setembro do ano de 520 a.C., Ageu começa a entregar então a sua profecia. O povo tinha abandonado a obra da casa de Deus por causa de oposição. Oposição de quem? Dos samaritanos e do decreto do rei Cambises, o rei da Pérsia, né, que recebe relatório dizendo que a cidade estava sendo reconstruída e quem havia dado a aprovação ou editado um decreto para que a cidade pudesse reconstruir novamente o templo, e há um embaraço por um período de tempo até que tudo seja resolvido e a ordem seja novamente dada e o povo começa a se restabelecer em coragem e agora também começam a reconstruir o templo. Então Ageu vai usar agora de todo o seu talento recebido por Deus para justamente incentivar o povo a retornar à reconstrução do templo. Ele apresenta Deus como o Senhor dos exércitos, cujo poder é sobre todos os exércitos da terra. O Todo-Poderoso é mais poderoso que todos os poderosos da terra. Que palavra gloriosa! Que frase magnífica essa! O Senhor Deus Todo-Poderoso é mais poderoso do que todos os poderosos da terra. Então veja, que palavra gloriosa para o nosso coração. Sabe por que esta palavra é gloriosa ao nosso coração? Porque é justamente este Deus Todo-Poderoso que nós servimos e confiamos. E é por esta razão que nós prosseguimos como aquele povo sendo exortado também prosseguiu. E não houve, talvez, em nenhum momento da história, nos dias de Esdras, nos dias de Ageu, de Zacarias, nos dias de Neemias, nos dias de Zorobabel, de Josué, talvez não houve um momento histórico onde o povo de Judá esteve tão engajado em um único propósito, puxando para a mesma direção como naquele tempo. Basta uma leitura atenta do livro de Neemias, de Esdras, e você vai perceber esta verdade. Ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, o povo percebeu que aquela reconstrução jamais teria a beleza, o esplendor do primeiro templo, o suntuoso, o opulento templo erguido por Salomão. Por isso ficaram um pouco nostálgicos, desanimados, e isso eu vejo com certa naturalidade, porque às vezes estamos inclinados também à opulência e ignoramos que o Senhor trabalha na simplicidade. E quando nós observamos, Esdras vai dizer que havia dois comportamentos interessantes no meio do povo. Havia quem chorava de alegria, havia quem chorava de tristeza, trazendo à sua memória o primeiro templo. O fato é que, mais uma vez, Ageu entra em cena com uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação, e o povo prossegue dando continuidade à reconstrução, e a sua palavra de encorajamento tem pelo menos 3 motivos principais. E qual é o primeiro deles? O Senhor estaria com eles, e isto é bastante, isso precisa ser suficiente a mim e a você.
ter o Senhor comigo, ter o Senhor contigo deve ser um fator preponderante para animarmos no meio desta nossa trajetória cristã. O segundo motivo, o pacto divino permanecia de pé, intacto, inabalável. E o terceiro, a glória daquele templo seria ainda maior. Ou seja, toda a opulência do templo de Salomão e tudo que aquele templo representou até aqui, ok, é válido. Aqueles que conseguem trazer a memória, aqueles que até mesmo conheceram o primeiro templo e após o cativeiro voltando e vendo agora que há uma certa discrepância quando se olha para o primeiro e se olha para o segundo, e há esta crise instaurada no meio do indivíduo, no meio daquele povo. Aqui nós vamos perceber uma promessa que a glória do primeiro templo foi muita, foi sem sombra de dúvida, mas a glória do segundo seria superior ao primeiro, como o pacto que temos em Cristo é superior ao primeiro que temos numa aliança antiga. É por isso que nós devemos glorificar a Deus, porque somos alvos e temos esta garantia que Deus está juntamente conosco. Então ele vai motivar e vai exortar o povo. Então ele vai demonstrar a tristeza de Deus ao ser colocado de lado, porque todo mundo preocupado com as suas casas estucadas, né? E a casa de Deus, o profeta diz que está deserta. Então o povo se acomodava dizendo que ainda não era tempo de reconstrução do templo. Esta era a palavra que estava nos lábios do povo de Judá ali em Jerusalém. Não é tempo de reconstruir a casa de Deus, mas havia tempo para reconstruir suas próprias casas. Então vem uma palavra agora de consolação. Já vemos aqui uma palavra motivadora, uma palavra de exortação e agora uma palavra de consolação. Enquanto a primeira profecia repreendia o povo pela falta de compromisso, a segunda trazia consolação ao destacar aquela glória que, por certo, o segundo templo teria. A presença de Cristo emprestaria ao segundo templo uma glória que o templo de Salomão jamais teve, jamais conheceu. A glória, e não estamos falando aqui de elementos que haviam em abundância no templo de Salomão, como ouro, prata, né? Aqui, porque quando se falássemos desses elementos, o templo de Salomão sobressaía-se facilmente, mas agora estamos falando de uma glória que está sendo representada pela presença do próprio Deus. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Então toda a opulência do templo de Salomão não chega aos pés daquilo ou daquela glória que seria manifesta neste segundo templo. Podemos dizer que 50% da mensagem de Ageu foi de consolação e os outros 50% de exortação. E onde nós encontramos então a motivação, já que falamos que a mensagem de Ageu também ela é motivadora, ela está entrelaçada, ela está entretecida nesses 50% de exortação e também no consolo que vem através desta consolação. Então encontramos a motivação aqui entrelaçada, né? Ali nas entrelinhas nós encontramos esta motivação. Quando lemos, por exemplo, em Ageu capítulo 2, versículo 4, esta motivação vem como uma flecha certeira ao coração de Zorobabel. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te também, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O profeta Zacarias também libera uma palavra gloriosa ao coração de Zorobabel, quando ele diz, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça, a ela, Zacarias capítulo 4, versículo 7. Então, estas promessas eram combustíveis para o ânimo daquele povo, empurrando este povo para avançar,
ir adiante, e as promessas de Deus também assim são exatamente assim na minha vida e na sua vida. São ferramentas que nos levam adiante, são combustíveis que nos fazem ir além do que a nossa força natural pode nos levar. E esta confiança temos em Cristo Jesus, e esta força também nele encontramos. O terceiro ponto, o apelo às promessas. O apelo e promessas, melhor dizendo. O apelo, a pregação de Ageu exigiu do povo duas respostas rápidas. O comportamento cristão tem que ser imediato. Você se lembra de Ezequias começando a governar? A Bíblia diz que no primeiro ano de governo, no primeiro mês do governo, ele começou a fazer uma grande reforma no meio do povo, e o Senhor se alegrou e estava com ele. Deus era com Ezequias por causa deste comportamento de perceber a urgência no trabalho que se faz para Deus. Então o Ageu também propõe ao povo, e o povo deveria responder de forma rápida: o retorno da obra da reconstrução do templo, e uma outra coisa importante, a busca pela santidade. Deus não queria apenas um envolvimento físico das pessoas na reconstrução, mas também ansiava por uma reaproximação espiritual. Então não podemos cair no erro de pensar que ações concretas como ir à igreja, participar de culto, porque esse é o principal argumento daqueles cristãos domingueiros, que não tem compromisso nenhum ao longo da semana, que não se envolve em nada no contexto igreja e obra de Deus, mas todos os domingos você os vê lá. Então veja, não adianta apenas ter essa expressão de participar de culto, cantar, pregar, achando que isso ou que estas coisas são um substituto para a santidade e para a obediência. Para com isso. Não se iluda com isso, com esse pensamento enganoso, né? Quando Samuel chega diante de Saul, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 22, ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, é bom que estejamos nos cultos? É claro que é bom. É bom estarmos cantando, pregando, envolvidos neste trabalho eclesiástico? Sim, mas nós temos que estar próximos de Deus em santidade, em vida, em relacionamento com Deus. E isso nós não apenas alcançamos frequentando um culto todo domingo. Relacionamento com Deus é algo diário, contínuo e necessário. O povo deveria arregaçar as mangas, subir aos montes, cortar a madeira, trazer esta madeira, reconstruir o templo, e o Senhor garante: vai ser simples, vai, mas eu vou me agradar desta casa, e eu vou abençoar esta casa, eu dela me agradarei, e eu farei com que a glória desta casa seja superior à glória do primeiro templo. O primeiro templo, tudo estava preparado. A aliança de Salomão com Irão, as madeiras eram cortadas, trazidas por navios, despejadas nos mares, e ali os servos de Salomão pegavam e levavam para o lugar propício. As pedras cortadas já na pedreira e levadas de modo que barulho algum se ouvia naquela construção. Tudo estava perfeitamente organizado. E aqui você precisa subir ao monte, sim. Você precisa providenciar as madeiras. Você precisa providenciar tudo o que é necessário para restabelecer esta comunhão, para restabelecer o centro do culto, para restabelecer o centro onde o santuário está alicerçado, onde há agora todas as ferramentas que haviam no tempo de Salomão deveriam ter ali novamente. E isso é um trabalho árduo, e é por esta razão que muitos estavam mais preocupados com as suas próprias questões particulares, seculares, do que com a obra de Deus. Isso não é muito diferente dos nossos dias, tá? Não se ofenda, mas isso não é muito diferente dos nossos dias. Queremos fazer as coisas para nós com excelência, primamos em fazer tudo para nós da melhor forma possível, e para Deus fazemos uma coisinha meia boca, porque para Deus, nós estamos fazendo é para Deus, então Ele é bondoso e Ele aceita, né? Não é assim que a gente pensa? Pensamos errados. E muitas vezes esse pensamento é um erro.
Então veja, o culto é aceito quando o altar está restaurado. Ageu então faz duas perguntas. Se alguém leva carne santa na aba de sua veste, e consequentemente, se a veste tocar em um alimento, porventura ele se tornará santo? A resposta é não. Mas se alguém tocar um cadáver e logo tocar em algum objeto, este ficará impuro? A resposta é um alto e sonoro sim. Então veja, aqui há um grande exemplo e uma grande lição simples demais, que a pureza não pode ser transmitida. Grave isso, a pureza não pode ser transferida, mas a impureza sim. Como assim, pastor? A impureza sim. Ora, é claro que sim. Se você pegar um copo de água limpa, cristalina, potável, e você colocá-la dentro de um copo onde tem água totalmente imunda, o que você vai fazer? Você vai tornar aquela água que está limpa imunda também. E se você pegar agora, veja, se você pegar agora algo que está totalmente limpo e você colocar aquilo que está imundo, você também vai tornar aquilo imundo. Não há diferença aqui. A pureza não pode ser transmitida. Eu não vou purificar um copo de água imunda colocando um copo de água pura e potável ali, não. Mas a impureza, sim, ela está sendo transmitida e ela continua sendo transmitida. Naquela época, sacrifícios aconteciam em altar improvisado em Jerusalém, o culto era meia boca e Deus não estava se agradando disso. Deus não estava, as leis sacrificiais estavam totalmente sendo ignoradas, por isso as bênçãos de Deus também estavam interrompidas, estavam retidas, né? Por esta razão que eu estou retendo a chuva, vocês recebem o salário e parece que recebem num saquetel furado, né? Porque cada um está preocupado com a sua própria casa, enquanto a minha casa está deserta. Então aqui há uma grave convocação e exortação da parte de Deus através da boca do profeta Ageu. Então as ofertas que eram trazidas a um ambiente contaminado eram contaminadas e por esta razão não eram aceitas por Deus. Então toda a atenção com a casa de Deus. Os judeus voltaram para Jerusalém, mas permaneciam escravizados ao materialismo. Deus enviou seca, não prosperou o povo, a colheita desses repatriados não vingava, era um pleno caos. Por que não está dando certo? Por que não avança? Você já fez essa pergunta em algum momento da sua vida? Talvez é porque o lugar de sacrifício está impuro e tudo aquilo que chega também se torna impuro e é necessário que haja santidade e santificação. E a Bíblia diz que o Senhor é santo, então nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, que devemos seguir paz com todos, santificação, sem as quais ninguém verá a Deus. Então veja, a geração de Ageu foi aconselhada a dar atenção à casa de Deus. E nós também precisamos dar atenção à casa de Deus. Quando nós dizemos, Deus, tu és a nossa prioridade, será que isso é verdade? Será que essa é uma verdade que não é apenas expressa de forma verbal? Ou isso é uma verdade que pode ser agora comprovada por Deus quando Ele sondar o nosso coração? Então, quando nós nos dedicamos a Ele, mas não temos tempo de fato, não aplicamos nossos recursos, o nosso discurso, ele acaba sendo uma fraude, para não dizer mentiroso. A profecia de Ageu, ela é extraordinária e foi compreendida pelo povo, e quando há esta compreensão, o efeito é imediato. A apatia saiu e deu lugar agora ao fervor, o povo agora estava fervoroso, animado, cheio de alegria. Deus enviara Ageu para levantar um povo que estava justamente prostrado. Todo o povo temeu e agiu com respeito diante da mensagem daquele profeta. A reconstrução do templo foi retomada, o templo foi reconstruído, daqui a pouco todas as coisas começam a tomar uma direção e o mais importante, o nome de Deus foi glorificado. Você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho para com este canal. Não saia sem antes se inscrever aqui, por gentileza, e ajude-nos a continuar crescendo nesta plataforma.
compartilhando nosso conteúdo nas suas mídias e que o Senhor possa abundantemente abençoá-los. Senhor, libera a tua bênção sobre cada um que ascenderem a este conteúdo. É aquilo que humildemente peço e eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.